Que a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Queridos irmãos, com estas palavras de saudação do Cristo ressurreto, nós também queremos nesse momento pedir que o Espírito Santo de Deus nos oriente no meditar da sua palavra. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Eu quero destacar o versículo número 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Que Deus abençoe meditar essa palavra em nossos corações. Amém. Querida igreja, o que o povo aí fora está comemorando no dia de hoje, dia 1º de abril? Aí fora se está comemorando o dia da mentira. E quando nós queremos entender um pouquinho melhor sobre o que de fato também estamos comemorando aqui dentro da igreja, o dia da verdade, a verdade das verdades, de que a morte não pôde deter o Filho de Deus, nós queremos fazer uma volta ao passado. Nós queremos tentar entender melhor como é que esse dia da mentira surgiu, em contraste com esse dia da verdade e das verdades do Cristo vivo. Nós queremos fazer uma viagem ao passado. As origens do dia da mentira não são plenamente exatas, mas é certo que remontam à França, na segunda metade do século XVI. Em 1564, o rei francês Carlos IX tornou oficial nos domínios de seu reinado o novo calendário, definido durante o Concílio de Trento, que aconteceu entre os anos de 1545 a 1563. E esse novo calendário ficou conhecido como o calendário gregoriano, por ter sido proposto pelo Papa Gregório XIII. O calendário gregoriano substituiu o calendário juliano, proposto por Júlio César no século I a.C., provocando então algumas alterações fundamentais, como a data de mudanças de datas comemorativas. E uma delas foi o Ano Novo. Vejam só vocês, o Ano Novo era comemorado no calendário juliano sempre no dia 25 de março. Ali era comemorado nesse dia o Ano Novo, porque era o dia em que se iniciava a primavera no hemisfério norte, dia 25 de março. E as comemorações então duravam cerca de uma semana, finalizando-se no dia 1º de abril. E aí o calendário gregoriano mudou a comemoração dessa data para o dia 1º de janeiro, ou seja, de 1º de abril, quando era comemorado então, encerrava-se as comemorações da virada do ano, 1º de abril, para 1º de janeiro, data esta vigente até hoje. E aí então Carlos IX, sendo o primeiro a adotar o calendário, provocou uma mudança de hábitos de seus súditos, porque grande parte dos franceses, após 1564, ainda comemorava o Ano Novo na passagem do mês de março para o mês de abril. E aqueles que sabiam que o calendário antigo havia sido revogado, começaram a zombar dos desavisados, chamando-os de tolos,
e acusando-os de comemorarem de forma mentirosa a passagem do ano. O último dia então da antiga comemoração, o dia 1º de abril, ficou marcado como o dia da mentira, isto é, da comemoração mentirosa da passagem do ano. E aí então em 1582, o Papa Gregório XIII publicou uma bula, e ali através dessa bula instituiu oficialmente o novo calendário em todos os países católicos. E esse fato contribuiu para que o dia da mentira se propagasse para as outras regiões além da França, tornando-se popular em todo o mundo ocidental. Então, provavelmente foi assim que deu-se início ao, digamos, entre aspas, comemoração, a comemoração do dia da mentira. As pessoas zombavam, tiravam sarro daqueles desavisados que ainda comemoravam pelo calendário antigo a virada do ano, que começava no dia 25 de março, as comemorações, e se encerrava no dia 1º de abril. E aqueles que estavam já avisados que havia acontecido essa mudança, falavam que aqueles que ainda comemoravam do jeito antigo, estavam comemorando de uma forma mentirosa a passagem do ano. E aí então o dia da mentira ficou estabelecido. Coincidentemente, a Páscoa desse ano caiu justamente no dia da mentira, dia em que as pessoas fazem pegadinhas umas com as outras. Provavelmente alguém até hoje cedo não lembrou de dar para você uma feliz Páscoa, mas com certeza já aprontou alguma pegadinha com você hoje de manhã, e quando você então acreditou na mentira, a pessoa disse 1º de abril, com certeza. E essa coincidência de datas do dia da mentira e do dia da verdade das verdades, de que o Cristo reto não pôde ser contido na morte, o Cristo vitorioso, o Cristo ressurreto, então nós estamos diante de um texto, e um texto que fala justamente a respeito da ressurreição de Jesus, porque este fato foi inicialmente tratado como mentira. Dá a impressão que realmente isso foi assim, como uma pegadinha, e não como verdade. Por quê? Vamos relembrar. Antes de Jesus morrer, pelo menos 3 vezes, ele chamou os seus seguidores para perto de si e disse para eles: olha gente, está chegando a hora, eu vou ser entregue aos meus algozes, eles vão me humilhar, eles vão cuspir em mim, eles vão me maltratar, eles vão me crucificar, eles vão me matar, mas no 3º dia ressuscitarei. Mas a ressurreição era um fato tão extraordinário, parece que ninguém dava muito crédito a essa informação que Jesus passava. Parecia que tratavam essa informação como uma pegadinha, como uma mentira. E assim, dessa forma, transformaram essa verdade pré-anunciada por Jesus numa mentira. Por quê? O texto mostra isso. Porque foi difícil, isso a gente vê aqui, para as mulheres que foram ao túmulo, não acharem que estavam sendo alvos de uma pegadinha. Porque quando elas chegaram lá, algumas coisas surpreendentes aconteceram. Na verdade, podemos dizer assim, se nós fôssemos colocar aí um outro tema para esse dia, poderia ser, quem sabe, surpresas num cemitério. Não é mentira que as mulheres foram até o túmulo para encontrar uma pessoa morta. Elas foram preparadas para isso. Quer dizer, não havia uma fé na ressurreição. Esta cena para elas, do túmulo vazio, era algo inimaginável. A preocupação delas foi
como é que nós vamos chegar até o corpo de Jesus para embalsamá-lo? Porque diante ali da entrada do sepulcro há uma pedra. E quem irá rolar a pedra, uma pedra pesada, que está ali na entrada do túmulo? Essa era a pergunta que elas faziam. Em nenhum momento passava na cabeça delas que elas poderiam chegar lá e ver essa cena. Mas elas estavam preocupadas com um túmulo supostamente fechado, lacrado e ocupado. Como chegaremos ao nosso morto? Não havia confiança na palavra de Jesus, não havia de que ele iria ressuscitar. E quando chegaram ao santo sepulcro, tiveram então uma grande surpresa. Diz o texto que a pedra havia sido rolada. E o texto de Marcos, ele é interessante que ele deixa algumas reticências, ou seja, a pedra havia sido rolada, mas o texto não diz quem fez esta obra, quem a rolou. E quando adentraram o túmulo, ali veio mais uma surpresa. Olha que manhã surpreendente aquela. Elas entram dentro do túmulo e elas se deparam, conforme diz o texto, depois os textos para elas vão informar que é um anjo, e esse anjo vai anunciar o que havia acontecido. E o anjo disse: gente, peraí, não se surpreendam tanto com o que vocês estão vendo. Ou seja, foi anunciado, isto foi previsto, não se surpreendam tanto. Vocês vieram, diz o anjo, buscar Jesus no verdadeiro sentido, porque o Cristo ressurreto, o Cristo que não está mais ali, o Cristo ressurreto é o Cristo crucificado. E ele foi, diz o texto, ele foi ressuscitado, não está mais aqui. E eu falei para vocês um pouquinho antes, que o evangelista Marcos, parece que ele deixa algumas reticências no texto, porque diz o texto aqui que o corpo foi ressuscitado, e o verbo está na voz passiva, ou seja, sofreu uma ação. Em outras palavras, alguém ressuscitou Jesus. O texto não diz diretamente quem, mas nós, claro, sabemos quem foi. Deus o havia ressuscitado. Em outras palavras, a ressurreição de Jesus tem a participação de Deus, como se Deus, com essa participação, estivesse sublinhando a obra redentora e dizendo assim: esta obra de Cristo valeu, foi aceita por mim, está completa. Ou seja, Deus, quando ele participa do evento da ressurreição, ele está afirmando que o seu filho não poderia ser contido na morte, conforme nós lemos hoje no Salmo 16. E aí disse o anjo às mulheres: vão e digam aos discípulos e a Pedro, sim, Pedro, o homem que negou a Jesus, negou a sua fé, que ele, Jesus, vai adiante, vai antes de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão, conforme ele havia dito. E diz o texto também, que as mulheres ficaram profundamente temerosas, ficaram confusas, diante da mensagem do anjo, que para elas foi uma surpresa, parecia que era uma pegadinha, parecia que era uma mentira, era uma coisa tão espetacular, que elas não conseguiam conceber como verdade, e o anjo tinha que chamar a atenção delas, dizendo: gente, é assim, o que eu estou falando para vocês é a mais pura verdade. Querida igreja, não é mentira, não é. Nós estamos celebrando hoje mais do que um evento registrado na Bíblia. Nós estamos comemorando hoje um fato histórico teológico da ressurreição, que impacta a nossa vida já hoje, já agora. Por quê? Porque com a ressurreição de Jesus, a nova era
já começou. A ressurreição já começou. Na ressurreição de Cristo estamos comemorando antecipadamente a nossa ressurreição. Olhando para o texto do Antigo Testamento, ali nós temos um texto que fala das coisas do fim. Nós chamamos isso de texto escatológico, o qual ali nesse texto é descrito um banquete farto, no qual comemora-se o quê? Comemora-se ali a morte da morte. Vocês já ouviram falar disso? A morte da morte? Porque nesse texto diz que a morte ela foi tragada. Então nós podemos dizer, não é mentira. Cristo vive. A ressurreição de Jesus é o fato que muda a história, que muda a tua história, que muda a minha história. É algo totalmente inesperado, é algo totalmente surpreendente. Parecia mesmo uma pegadinha, parecia mesmo o dia 1º de abril, mas de fato o túmulo estava vazio. E quanta verdade encontramos no túmulo vazio. Muita gente se refere à cruz vazia como símbolo da ressurreição, mas a cruz vazia apenas lembra que o corpo morto foi tirado da cruz. Se queremos uma simbologia forte para a ressurreição de Jesus, esta simbologia é o túmulo vazio, porque esse túmulo vazio aponta para a certeza de que o nosso túmulo um dia também ficará vazio. Indica para a certeza de que o túmulo onde nós ali colocamos o nosso ente querido, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, a nossa filha, um amigo pessoal, um marido, uma esposa, aquele túmulo um dia também ficará vazio. E ficará vazio por quê? Porque a exemplo de Cristo, nós também ressuscitaremos. Não é mentira, gente, não é mentira, não é engano, não é pegadinha de 1º de abril, é a mais pura e surpreendente verdade. Cristo vive, aleluia, amém.